A gente vai continuar falando desse caso, sobre os preços abusivos da gasolina e do diesel, porque para o presidente Lula, apesar do aumento, ele acredita em um corte da taxa de juros hoje na superquarta. Ele não acredita que isso possa fazer com que o Banco Central modifique a intenção inicial de mudar o ritmo de desaceleração e redução da taxa de juros. O petista fez avaliação a um grupo de ministros e apontou que, mesmo diante da pressão do conflito no Oriente Médio, o cenário de inflação está sob controle na visão de Lula. A aposta do Palácio do Planalto é de um corte de 0,25 ponto percentual na reunião desta quarta-feira do Banco Central. O percentual também é apontado pelo mercado financeiro. Nos Estados Unidos, a tendência e o valor da taxa de juros deve ser anunciado daqui a pouquinho às 15 horas, é que o Federal Reserve mantenha no atual patamar. O governo federal vislumbra um ritmo menor de cortes, porém, ao longo do ano, caso a situação no Estreito de Hormuz não seja normalizada em médio e longo prazos. A avaliação compartilhada pela equipe econômica é que o ritmo da inflação não deve apresentar um aumento exponencial a partir de abril e que o arrefecimento da atividade econômica, com o nível atual de desemprego, estimulem uma queda dos juros para estimular, enfim, a produção nacional. Matheus Teixeira, a gente tem um cenário aí de corte da taxa de juros, mas já há alguns integrantes do mercado financeiro que falam, olha, é possível que o Banco Central segure um pouquinho, deixe para a próxima reunião do Copom diante do cenário ainda incerto, porque a gente não tem ali no curto ou médio prazos a possibilidade de interrupção do conflito no Estreito de Hormuz. Isso causa uma preocupação e uma instabilidade na inflação do mundo inteiro. Perfeito, Uribe, mas o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, os diretores vão ter que fazer uma equação política muito difícil de resolver caso não iniciem os cortes, porque desde dezembro já havia uma expectativa do governo Lula em relação a isso. Inclusive, a paciência do presidente Lula em relação a isso, segundo dizem fontes, está acabando. Até o momento, ele segue respaldando totalmente Gabriel Galípolo, até porque ele mesmo foi o responsável pela indicação, mas essa demora no corte, no que o governo vê como demora, inclusive ajudou a estremecer a relação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com Gabriel Galípolo. Fernando Haddad, que é o padrinho da indicação de Gabriel Galípolo, vem cobrando que haja esse corte há muito tempo e até o momento não veio. Nos últimos comunicados do Copom, isso lá desde novembro, dezembro do ano passado, há uma indicação de que o cenário é ruim, mas que pode vir a ter um corte mais para frente. Havia expectativa depois de dezembro de janeiro. Janeiro também não veio. E agora em março. Se não vier nesse momento, o que se diz nos bastidores do governo federal é que pode acabar a paciência do presidente Lula com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Claro que a gente não pode perder de vista que houve uma mudança severa no cenário internacional, que o Banco Central leva, sim, em consideração o preço do barril de petróleo para fazer os seus cálculos econômicos, e o preço, que já chegou a ser de $68 algumas semanas atrás, depois da guerra, chega a ultrapassar $100, portanto é uma mudança estrutural do ponto de vista econômico que o Banco Central deve levar em consideração, mas há também o contexto político. O presidente Lula indicou Gabriel Galípolo depois de fazer muitas críticas a Roberto Campos Neto, e o presidente Lula não quer entrar no período eleitoral sem mostrar que o governo dele está arrumando a casa e que isso está viabilizando o corte de juros. É muito importante, porque há uma pressão do setor produtivo que contrai crédito para conseguir expandir seus negócios e, portanto, conseguir aquecer a economia, e o próprio governo considera que uma baixa no PIB, uma expectativa de que houvesse um crescimento maior que não veio, se dá justamente por causa do elevado nível dos juros do país, o maior do mundo. Claro que há uma mudança, como eu disse, do cenário internacional que impacta diretamente no Brasil, mas o corte de pelo menos 0,25 é dado como praticamente certo pelo governo. E se não vier, vai sim estremecer ainda mais a relação da equipe econômica com a presidência do Banco Central, Uribe, Tainá.